Opa, já estamos de volta aqui no nosso Café com Notícias, seu programa na tela, edição desta terça-feira. Deixa eu aproveitar para a gente chamar o nosso patrocinador, Camon. Camon fica 8 quilômetros na estrada de Palmares, ali no sentido Salobo, e você aproveita para programar o seu feriadão que está chegando. Imagens na tela aí do Camon. Esse local maravilhoso, onde o pessoal cria aí os pirarucus, inclusive a criançada gosta, adora alimentar os pirarucus. Está aí também essa piscina linda, maravilhosa, azulzinha, hein? Água fresquinha, deliciosa para você passar o feriadão, curtir aí com a sua família, os amigos, os colaboradores da sua empresa. Aquela comidinha maravilhosa, um cardápio fantástico do meu amigo Camon. Camon Drinks, Balneário do Camon, ali na estrada do Salobo, 8 quilômetros de Palmares Sul, no cantinho, no pezinho da serra, aguardando por você. Nosso WhatsApp na tela também para você participar e interagir com a gente, 99184-2017. Para participar, interagir com os estúdios, falar com a gente, comigo, com a Samara, com a Lu, pode mandar para a gente aí no 99184-2017, 99184-2017, 99184-2017. É o nosso WhatsApp na tela para você. E já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso convidado de hoje para a gente bater um papo e entender um pouco mais de LDO. Portanto, já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Zacarias Marques, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parauapebas. Com ele, a gente vai discutir sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será discutida amanhã, dia 30, na Câmara Municipal. Zacarias, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar, esclarecer a população a respeito de algo que é tão importante, tão fundamental, diria até imprescindível, né, para o desenvolvimento da cidade e para a participação da população nas discussões. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Demerval, obrigado pela oportunidade e na verdade, amanhã a gente vai estar trazendo justamente, colocando um projeto de lei que já foi apresentado pela Prefeitura, né, que é a LDO, e a gente está abrindo para que a sociedade também participe, né, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, até porque ela ainda é um projeto de lei aberto. E o que a gente está trazendo é justamente essa oportunidade, porque a sociedade tenha, né, condições de colocar lá, não vou dizer um pitaco, mas a sua opinião, né? E é de grande valia, até porque a gente vai estar pensando no município em 2019. A gente precisa acertar e acertar bem. A partir vamos aqui do resumo, né? LDO. O que significa isso para a gente traduzir para a população, Zacarias? Perfeito. A sigla quer dizer Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que naturalmente já está no próprio corpo, já diz. Diretrizes, que é a gente preparar, né, todo o encaminhamento que vai lá no final, né, fazer parte da lei orçamentária, né, que é o que faz o governo executar todas as suas ações dentro do exercício financeiro. A gente tem sempre a ideia, Zacarias, e aqui eu me coloco no meio como um ignorante no assunto orçamentário, né? Acho que todos nós brasileiros ainda precisamos aprender muito a lidar com essa matéria, seja da finança doméstica, seja do orçamento na pequena empresa, até os grandes orçamentos desse país, inclusive daqueles que são distribuídos nos períodos eleitorais para poder dar às campanhas e aos seus candidatos as condições de desenvolver os seus projetos, de apresentar os seus projetos. Então, tudo envolve dinheiro, nada se faz sem recursos e tudo passa principalmente por estudos profundos para não colocar os pés pelas mãos. Então, eu, dentro da minha ignorância, imagino sem nenhum aqui termo pejorativo para a população, também é bastante, digamos assim, ignorante no aspecto de saber do que se trata, orçamento, e a gente fica com aquela ideia de que a Câmara Municipal está dando a chave do cofre para o governo gastar, está autorizando o governo a gastar a seu bel prazer, dentro daquilo. Não é isso não, né, Zacarias? Trata-se de uma lei, né? Na verdade, é uma lei
Como é que faz a gestão do município? A gente tem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que já vai estar estabelecendo quais são as diretrizes que vai ser utilizado no orçamento, porém, ela já está caminhando aquilo que está previsto no PPA, que é o Plano Plurianual, né? Que foi aprovado o ano passado, né? Que esse Plano Plurianual, o governo, no caso a Câmara, já autoriza os próximos 4 anos. Então, assim, o próximo prefeito que chegar em 2021 vai pegar o plano plurianual já estabelecido por esse governo. Então, assim, são 3 peças que eles, naturalmente, eles trazem a oportunidade da sociedade, né, vir para dentro, colocar a sua opinião, porque, querendo ou não, o governo ele só pode gastar se ele tiver a lei orçamentária aprovada. Perfeito. Né? E isso a Câmara faz, mas obviamente, inclusive o orçamento, que é a LOA, ele vai ser também levado ao conhecimento da população, como foi feito o ano passado. Né? Então, hoje a gente faz dentro do nosso papel, que é receber o projeto de lei da Prefeitura, se ele já tiver tido a discussão popular, né, que são as audiências públicas, que é para justamente a sociedade ter essa condição de opinar, de colocar ali aquilo que ela deseja, né? Se não, a Câmara assim o faz, mas ele só pode acontecer com essa participação da sociedade. Perfeito. Vou aproveitar aqui para trazer um pouco do que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração dessa lei orçamentária de 2019, que diz o seguinte: aqui no artigo 1º ficam estabelecidas, em cumprimento ao inciso 2 do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Paraopebas, em atendimento às disposições da seção 2 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2019, compreendendo o seguinte: primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. Portanto, não é só aprovar qualquer coisa, mas ele vem dentro de um agendamento em que primeiro vem aquilo que é muito necessário, né, Zacarias? Com certeza. Afinal de contas, um governo é formado por eixos, né? E é óbvio que dentro desses eixos, no caso, a educação, saúde, né, a assistência social, né, está tudo contemplado pública, aqui, né? Tudo é contemplado, porque se o governo não contemplar, automaticamente a Câmara não vai aprovar, porque isso vai estar ferindo a legislação. Perfeito. Inclusive, aqui no parágrafo 4º, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, ou seja, a lei ela tem que atender a todos os aspectos da municipalidade para poder dar ao governo uma base para ele se mover, para ele se locomover, para ele poder atuar dentro dessa questão do orçamento. Sem deixar de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, né, que hoje é o que dá justamente o norte, né, e o compromisso do governo não pecar. Porque se pecar, o gestor comete um vai crime. pagar. Comete um crime por isso, né? Aqui no capítulo 1, das prioridades e metas da administração pública municipal. Aqui no artigo 2º, as metas, prioridade da administração pública municipal para o exercício de 2019, enfim. E eu pensei aqui, Zacarias, nós vamos mostrando aqui durante a nossa entrevista, eu grifei aqui um trecho que diz assim: o qual visa a reconstrução do município, garantindo a sustentabilidade da vida e dos negócios, a transparência da ação de governo e a participação dos cidadãos nos rumos da cidade, gerando oportunidade para todos. Vou pegar aqui 2 aspectos. Primeiro, de garantir ao município a sustentabilidade da vida e dos negócios, e cita aqui um termo que muito me chamou a atenção, o qual visa a reconstrução do município. Nós estamos num município que poderia se chamar de terra arrasada, nós estamos num município em que nós estamos necessitando, neste momento, passar por uma reconstrução. Daqui a pouco a gente tem um canteiro de obras na cidade. O município tem neste momento, esse aspecto que se coloca aqui neste texto? Eu acho que é uma situação interessante, porque quando a gente fala de reconstruir, demonstra que talvez estivessem ruínas, né? E, na verdade, a reconstrução é realmente um encontrar, né? O que a gente vê que a gente precisa encontrar. Hoje a gente tem uma crise financeira, né, de uma cidade operária que nós temos um desemprego,
né? A gente vê nesse reencontrar a esperança que a gente acompanha o governo hoje, nesse programa que tem aí, que é do saneamento básico, através do BID, né? Que a gente sabe que são recursos. A gente precisa encontrar, melhorar a qualidade da nossa educação, né? Porque a gente não pode olhar assim, reconstruir com ruína, mas reconstruir a revisão de conceito, melhorar a questão da nossa saúde, a questão da nossa segurança. Eu acho que o conjunto das ações, lá no final, bom, nós reconstruímos alguma coisa que não estava bem, né? Queiramos ou não, né, Zacarias? Acho que é muito importante a gente aproveitar isso que você está colocando aqui para chamar a atenção para um fato. Quem viu Paraopebas, vamos pegar aqui há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos uma ideia, uma imagem. Se esta pessoa se ausentou e retorna hoje, é outra história. Nós observamos muitas lojas fechadas, muitas casas para alugar, muitas ruas precisando de reparação e manutenção. Nós temos pontes para construir. Nós saímos recentemente, a gente às vezes esquece muito facilmente, de um período de grandes chuvas, onde a cidade, de qualquer modo, teve parte dela ali realmente destruída. Nós temos já em alguns espaços públicos já sendo feito alguns trabalhos pontualmente de obras nesse instante. Então nós temos sim 2 cidades, uma de 5, 6 anos atrás e uma outra agora, e que talvez se aplique essa questão da reconstrução que você cita muito bem. E um outro ponto deste parágrafo diz: e a participação dos cidadãos nos rumos da cidade, gerando oportunidade para todos. E aqui, quer queira ou não, cita-se uma frase, um slogan que foi bastante batido nas últimas eleições e que comprometeu dramaticamente o governo no aspecto de abrir essas oportunidades, né, Zacarias? Com certeza. E é interessante porque a gente, quando faz esse apanhado geral, e aí quando tu fala assim da cidade, né, de 6 anos atrás, uma coisa interessante também que a gente observa. Paraopebas, ela viveu muitos momentos de especulação, né, especulação imobiliária, um crescimento acima da média de qualquer lugar, né? Só que nós temos uma realidade hoje. A nossa curva de crescimento ela estabilizou, né? Hoje nós temos uma cidade... O que não chega a ser ruim, né? Que não é ruim. Hoje, inclusive, nós vamos estar apresentando agora uma emenda na nossa lei orgânica proibindo novos loteamentos, né? Nós apresentamos, inclusive, uma indicação que o governo adquirisse no nosso projeto de habitação, né, de lote urbanizado, que adquirisse já no estoque das loteadoras, não interessa de onde, mas justamente para a gente povoar, né? Porque nós temos uma cidade com muitos lotes vazios, com um custo muito alto para o município, né? E com a realidade de uma crise, que é uma cidade operária que não tem emprego. Sim, sim. Né? Então, quando a gente faz esse apanhado, nos traz para essa reflexão sobre a importância da gente lembrar que nesses 6 anos nós permanecemos aqui. As pessoas não viram isso, né? Agora, nós temos uma cidade que clama e necessita de ações. E a oportunidade precisa ser gerada. Eu acho que a sociedade está esperando isso. Eu acho que com ações, eu acho que aí no momento que a sociedade vem para dentro também debater a questão da LDO, ela vai estar dando a sua contribuição, né? E essa contribuição é importante porque vai estar fazendo justamente aquilo que você quer. Porque antigamente os planejamentos eles eram feitos em 4 paredes, sim, onde as pessoas decidiam pela sociedade. Não, a sociedade diz o que ela quer e como quer que seja feito. Eu acho que essa talvez seja a grande sacada da gente poder estar falando e tendo esse apanhado aí de forma geral da nossa cidade. Quando a gente fala, inclusive, dessa questão de reconstrução, e isso também foi muito colocado no último pleito, durante a campanha eleitoral, e eu estou chamando a atenção para isso, porque o texto aqui, em vários aspectos, se não contempla, pelo menos cobra isso. Aqui no parágrafo 3º diz o seguinte, no parágrafo 2º desse artigo 2º, fortalecimento e ampliação das políticas sociais. Isso é uma coisa que, de certa forma, realmente foi muito esquecido um tempo atrás e que agora precisa se restabelecer isso. A cidade ela não vive só da geração de emprego e renda, ela não vive só do setor da educação, da saúde e da segurança. É preciso amparar aqueles que ajudaram a construir essa cidade há 30 anos e que hoje dependem, inclusive, desses serviços sociais, das políticas públicas, né, Zacarias? Perfeito. E uma das políticas públicas dentro do social que eu vejo ela com bons olhos é a questão da habitação.
né? É você gerar oportunidade de moradia e moradia digna, né? Porque não basta simplesmente tirar o cidadão daqui, abrir um loteamento e não colocar a infraestrutura, né? Por isso que eu citei a questão da indicação do lote urbanizado, onde já existem os lotes com toda a infraestrutura, para estar evitando justamente um alargamento territorial, né? Um alargamento da questão das nossas regras patrimoniais, que tudo isso é definido por lei. E quando a gente fala também da questão de novos loteamentos, para a gente não ampliar o custo de manutenção da nossa máquina. Até porque quando você coloca isso, me chama muito a atenção, e você colocou isso na sua fala, que nós temos vários loteamentos e nós temos dentro desses vários loteamentos muitas áreas ainda desocupadas. Sim. Seja por uma circunstância ou outra, que não é o caso da gente discutir aqui. Então, primeiro, vamos cumprir, né? Digamos assim, vamos primeiro povoar estes loteamentos que existem e depois, caso necessário, se pense em outros lá para diante, né? Perfeitamente. Zacarias, aqui diz o seguinte: investimento, isso aqui é no parágrafo 3º, garantia da participação popular através dos conselhos, você já citou. No 4º, investimento na diversificação da economia, incentivando a atração de empresas, organizando o turismo e valorizando a agricultura. São 3 polos que, uma vez aqui incentivados, estimulados, fomentados, eu acredito que muda esta realidade atual do município. Como é que você, dentro de uma redação como esta, imagina que o governo faria isso? Bom, veja só, a gente está falando de matriz econômica. Nós somos uma cidade, fazemos parte de uma cidade mineral, que sabemos que esse minério um dia vai exaurir, né? Ele vai acabar, né? E o governo, acho que nós, enquanto legislador, enquanto governo, né, a gente precisa estar atento na questão da nova matriz econômica, que vai a questão do turismo, né? O ecoturismo hoje é muito forte, a educação, tornando Paraupebas aqui como um polo de educação superior, que isso já temos, inclusive, vindo mais o campo da UEPA, né? A atração de novos investidores. Nós temos uma fauna e uma flora que nela contém recursos naturais que podem muito bem estar atraindo, e quem sabe, de repente, até uma natura da vida, né? Na área de cosméticos, na área química, farmacêutica, desculpa. Então, assim, a gente tem vários vetores aí que podem muito bem, sendo bem incentivado, bem trabalhado, tornar e mudar a nossa realidade. Nós vamos acompanhar a aprovação da lei, logicamente, vamos acompanhar todas as discussões, todos os debates, as participações, que eu imagino que, além de importantes, sejam bastante relevantes nas sugestões. E eu gostaria que a gente finalizasse, até porque daqui a pouco, hoje, terça-feira, tem sessão na Câmara, e a gente vai, inclusive, no final do programa aqui, passar a pauta, né, do que vai se discutir, e a gente tem que liberar o vereador para correr para lá. Mas eu queria aproveitar para colocar o seguinte, Zacarias, que, voltando lá para o começo da nossa entrevista, quase sempre se imagina que é dar a chave do cofre para o governo gastar, num momento em que nós passamos por crise econômica, e a Câmara Municipal, com os seus vereadores, tem naturalmente, até por finalidade, o dever de fiscalizar tudo isso, e a gente espera que seja uma parceria benéfica para o município, legislativo e executivo. O que é que a gente pode esperar em termos de aprovação, de orçamento, que venha contemplar tudo o que consta? Não deu para a gente colocar tudo aqui, mas tudo que consta aqui. Nós imaginamos que nós tenhamos aí um volume financeiro suficiente para tudo isso, para as expectativas que está se gerando em torno disso? Eu acredito que sim. Eu acho que o papel da Câmara, ele, além de aprovar os projetos de leis que vêm, né, e hoje com um modelo muito mais interessante, que é a participação popular, a gente pretende, né, da LDO, depois da revisão do próprio PPA, que é o Plano Plurianual, e na lei orçamentária, colocar para a sociedade, né, colocar para o governo, na verdade, esse cheque em branco, né, para que ele desempenhe as suas atividades e melhore justamente a qualidade de vida de nossa sociedade, que tanto aí espera uma reação que é natural de toda e qualquer situação. Quero, inclusive, aproveitar que daqui a pouco, né, quando a gente estiver discutindo a LDO, durante a sessão, né, a nossa sessão, que é a audiência pública, a gente vai estar abrindo também para que as pessoas que não têm condições de estar presentes, que mande através do WhatsApp, né, do próprio site da Câmara, né, que depois você vai colocar no rodapé, dando todas essas informações, para que eles tenham toda essa condição de não ficar ausente,
Perfeito. Né? A peça ela vai estar lá sendo discutida com a sociedade. É um rito que a gente tem que cumprir, né? Não podemos fugir. Mas independente de você estar ou não, isso não quer dizer que se você puder ir, não deixe de ir. Né? Eu acho que é importante a sua presença. Até porque você vai estar ali também consolidando aquilo que vai cuidar do seu destino em 2019. E é o que nós chamamos, né, de Casa do Povo, né? É nossa Legislativo casa. é a Casa do Povo, está ali, está aberta para isso. Mas, estando impossibilitado de ir, tem essa alternativa de fazer aí pelos meios que existem. Zacarias, eu quero aproveitar aqui, não poderia deixar de falar disso de forma alguma. Nós temos já há algum tempo uma Câmara Municipal apaziguada, fluindo, trabalhando, desenvolvendo suas atividades. Acho que a última vez que eu conversei com o Zacarias, ainda no rádio, a gente estava no meio de uma pasmaceira, de muito conflito, de muitas dificuldades, o município não andava, a gente tinha uma máquina administrativa emperrada, um legislativo meio que a reboque por conta disso tudo. É muito importante a gente fazer esse reconhecimento, e quase sempre a gente não faz, seja de público, seja no dia a dia, como as coisas hoje estão dentro de um caminho de normalidade, mesmo apesar dos altos e baixos. Então, quero dar os parabéns para você, à presidência desta Câmara Municipal, aos demais vereadores aqui representados na sua pessoa, por termos encontrado um caminho que vai desenvolvendo para o Opeba. Isso não é nenhum puxa-saquismo, isso é uma constatação que vai desenvolvendo o município desta forma. Se a gente continua na turbulência, se a gente continua naqueles altos e baixos que vinha, a gente não estaria hoje discutindo lei orçamentária. O município estava passando por momentos muito conturbados e hoje a gente parece que retomou o trilho da normalidade, né, Zacarias? Eu acho que o que acontece hoje, os exemplos do passado, eu sempre digo para os colegas, e a gente tem uma Câmara realmente hoje bastante coesa, bastante comprometida, né, os exemplos ruins você não precisa seguir. E a pacificação, né, a harmonia que os poderes têm que exercer dentro da sua plenitude, isso não quer dizer que a gente tem que ser subserviente a alguma situação do governo. Exatamente. Né? Mas a gente tem que lembrar que lá na ponta, né, as nossas ações e as nossas reações, nós temos que trazer justamente, porque somos uma caixa de ressonância que tem que fazer com que a sociedade receba da gente aquilo que de melhor realmente possa vir, para que melhore o todo, né? Não é apenas só a questão do meu dia a dia, a gente olhar para o Opebas como nosso verdadeiro compromisso. É por isso que eu sempre digo, eu tenho uma bandeira partidária, sou vereador do PSDB, fui eleito na oposição, mas eu tenho um compromisso com o Paropebas. Talvez seja essa clareza e tranquilidade que os colegas têm hoje de saber que a gente precisa cuidar da nossa cidade. Perfeito. Conversei com Zacarias Marques, do PSDB, presidente da Comissão de Justiça de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal, tratando aqui da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais uma vez, obrigado, Zaca. Show de bola. Obrigadão. Ok, deixa eu falar para você de um setor que não pode parar, o da construção civil, principalmente das grandes estruturas metálicas, seja qual for a necessidade, você pode contar com a Plangecom. Aí imagens da Plangecom lá no setor industrial, e o escritório fica aqui, na Rua A, no bairro Primavera. Plangecom, manutenção e serviço. No próximo bloco você vai acompanhar todas as informações a respeito das paralisações e das manifestações de apoio aos caminhoneiros, tanto aqui no estado do Pará quanto nos estados vizinhos. Aguarde que é um instante só e a gente volta daqui a pouquinho. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.